Glorificando e exaltando o nosso Deus. Eu peço a atenção de todos aqui, dos irmãos que estão em pé ali atrás. Eu disse que eu já preguei sobre essa mensagem, confessei aos irmãos que não entendi, ou não preguei por completo aquilo que eu deveria entregar, e o Senhor abriu o entendimento, a gente meditando, estudando naquilo que nós já pregamos. Quando nós olhamos para Efésios, capítulo 3, vamos nos arremeter também ao livro de Atos. Atos é um livro que é um intermediário entre os evangelhos e as epístolas. O livro das missões. Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele vai chegar ali à província da Ásia Menor, depois de passar pela Galácia, Caia, Macedônia, Paulo e os discípulos evangelizando, ganhando vidas para Deus, implantando igrejas, fazendo o ID do Senhor. Paulo vai chegar até a Ásia Menor, onde ele vai disputar nas sinagogas, onde ele vai disputar. Primeiro, Paulo tinha uma estratégia, ele ia nas sinagogas, ele disputava com os judeus, depois ele pregava para os gentios. O que Deus me fala através disso é que nós precisamos de estratégias também. Pastor, a estratégia de Deus quando vem dele a estratégia, então é dele. Sabe, aquela cidade houve um grande avivamento. Sabe, a igreja de Éfeso, as cidades que estavam naquela província, sabe, ele vai implantando igreja, ele fica 3 anos pregando ali naquele lugar. Você vai ver isso lá no livro de Atos. Paulo pregando, Paulo disputando, Paulo implantando igrejas. E o poder de Deus era tão grande. Quando eles pregavam, as pessoas viam os sinais que eles operavam. Através do nome de Jesus, demônios eram repelidos, pessoas eram curadas. Sabe, quando Paulo não conseguia chegar no lugar, ele pegava uma peça do seu corpo e entregava. Sabe, até isso. E Deus operava através da peça do corpo de Paulo. Deus usava ele de uma maneira tremenda, de uma maneira sobrenatural. Foi feito um reboliço naquela cidade de Éfeso. Sabe, as pessoas se converteram, começaram a pegar os livros de feitiçaria, os livros de ocultismo, começaram a jogar na praça pública, queimaram os livros. Eles queriam ver quem era esse Deus que Paulo pregava. Alguns queriam imitar a Paulo, alguns chegaram a tentar expulsar demônios, falando em nome do Deus de Paulo, conjure-se, saia. E o demônio deu uma surra em alguns, porque parecia, andava igual, falava igual, mas não era. Às vezes nós parecemos, andamos iguais, falamos iguais, mas sabe, presença e unção é algo em particular que temos que ter. Isso aí não dá para imitar. Dá para imitar a forma de pregar, a gente de falar, sabe, dá para andar igual, dá para ter a mesma dicção, mas presença de Deus não dá para imitar. Ou nós temos ou não temos. Então Deus operou de forma tremenda naquela cidade, naquela igreja, ele implanta igreja naquele lugar. Paulo sai dali e continua a obra missionária. Paulo pretende ir, levantar uma oferta e levar para a igreja que estava em Jerusalém. Paulo chega em Jerusalém e Paulo é preso naquele lugar. Agora Paulo vai escrever para a igreja ao qual foi implantada no livro de Atos. Quando olhamos aqui para Efésios, é Paulo falando para aquela igreja. Paulo agora está preso. Sabe, a primeira prisão de Paulo, quem estava por trás eram os judeus. Mas a segunda era a máquina chamada Império Romano. Paulo está preso numa prisão chamada de masmorra mametina. Sabe, um buraco escuro. Não dava nem para ficar em pé. Ele limitado no movimento. Agora o apóstolo, já velho, cansado, cheio de cicatrizes, ele vai escrever para a igreja que foi fundada na sua terceira viagem missionária. E ele vem falando aqui, ele preso, algemado, ele vai fazer 2 orações sobre a vida dessa igreja. E nós vamos fazer a oração sobre a vida da Ivete, nós como igreja. A primeira oração ele vai pedir iluminação, para que Deus venha iluminar a mente, para que haja entendimento. Sabe, nessa segunda oração, Paulo vai se colocar de joelho e eu creio que Paulo vai chegar no ápice do seu entendimento. Paulo vai chegar no lugar mais alto de toda a teologia, ao qual até ali ele tem levado e tem pregado. Quando Paulo desce, Paulo vai chegar no ápice do entendimento do que ele fazia para Deus, do que era o poder de Deus,
do que Deus pode fazer sobre a vida da igreja. Paulo vai fazer uma oração. Eu falei na primeira mensagem que eu trouxe nesse ponto, uma oração absurda. Paulo vai chegar no nível de entendimento. Quer ter entendimento, desce. Sabe, quer ter nível mais alto de entendimento, tem que descer, para entender aquilo que Deus quer. Quando Paulo se coloca de joelho, ele vai ser levado na maior esfera de entendimento, tanto teológico como de Deus, ou do que a forma que ele pode operar na vida de alguém. Versículo de 14, ele vai dizer: por esta causa, mas que causa? Me coloco de joelhos. Nós sabemos que judeus, e Paulo era judeu, não costumavam orar de joelhos, só quando a causa era muito importante. Então Paulo começa dizendo: por esta causa, me coloco de joelho. Mas que causa? Tudo aquilo que ele tinha dito no capítulo 1 e no capítulo 2. O que Paulo está falando no capítulo 1? Ele fala sobre o plano de Deus para a nossa redenção. O capítulo 1 de Efésios, ele vem explicando sobre o plano de Deus. Sabe, ele vai falar que Deus nos tratou como filhos, que fomos remidos, que nós fomos adotados, que Ele nos deu o Espírito Santo como selo dessa aliança. Capítulo 1 vai falar do plano de salvação. Capítulo 2, Paulo ele vai retratar que estávamos mortos e que Jesus nos resgatou da morte para a sua vida. Vai retratar que o pecado trabalha contra nós, mas que Jesus trabalha ao nosso favor. Que o pecado avança contra nós, que nos deixa embaraçados, mas que o Espírito Santo trabalha em nosso favor. O que ele vai estar falando no capítulo 2. Sabe, ele vai estar falando também no capítulo 2 que nós somos a igreja. Sabe, que Deus vai juntar judeus e gentios num só corpo que é Cristo. Não há duas igrejas, mas uma. Paulo vem relatando, capítulo 1. Paulo vem falando de salvação. Paulo vem falando da obra redentora. Paulo vem falando do sangue remidor. Paulo vem falando da obra expiatória, que não teríamos solução. A solução para nós, só existia um lugar para nós que era o abismo, que era o lago de fogo, mas que Jesus nos resgatou, que Ele morreu em nosso lugar. Paulo vem falando da graça, capítulo 1, capítulo 2, vem falando do amor de Cristo. Ele vem sintetizando que nós temos o quê? Tem a necessidade de vivermos em comunhão entre Jesus como um só corpo. E aí Paulo vai chegar no capítulo 3. Ele vai dizer: por esta causa, por tudo isso que eu preguei, por tudo isso que eu falei no capítulo 1, da obra expiatória, que estávamos perdidos, sabe, que estávamos em trevas, mas que o Senhor nos resgatou para a sua maravilhosa luz. Ele vai estar orando, ele faz uma oração no capítulo 1 por iluminação. Irmão, parece fácil entender isso, mas não é. Sabe, parece fácil, nós falamos aqui toda a Santa Ceia. Sabe, que é graça, que graça é o favor imerecido. Mas só o Espírito Santo consegue imprimir isso em nossos corações. E Paulo vai estar falando disso, e agora ele vai estar falando por isso, por esta causa, por tudo que preguei até aqui, no capítulo 1 e no capítulo 2, eu me coloco de joelho. E aí ele vai fazer uma oração sobrenatural. Alguém vai falar: pastor, será que Paulo estava delirando? Daquilo que ele estava orando, que ele estava pedindo a Deus? É algo tão ousado que ele pede. Talvez nós passamos aqui por esse capítulo, nós lemos e ainda não entendemos o que ele está pedindo. Nós vamos entender nessa noite. Versículo 15, ele vai dizer o seguinte: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Ele vai exaltar a Deus. Ele vai falar de duas famílias. Não existe duas igrejas. Mas quando ele fala família no céu, ele está falando da igreja numa esfera, e de família na terra, da igreja em outra esfera. Qual a igreja que ele fala dos céus? Da igreja triunfante. Daqueles que já morreram e estão com Cristo. Ou que não morreram. Alguns não morreram no Antigo Testamento. Enoque que tu não viu, Enoque morrer. Não é isso? Nós vamos olhar para o profeta Elias, e Elias não vamos ver Elias morrer. Elias é levado. Enfim, mas só a igreja que está nos céus, a igreja triunfante. E ele fala para a igreja que está na terra, a igreja militante. Olha para mim que está do seu lado e fala: tu é a igreja militante. Militância vem de exército, vem de guerra, vem de luta, vem de batalha. Nós somos a igreja militante, a igreja na terra. Tem duas igrejas, pastor? Não! O livro de Apocalipse vai apontar para a vitória da igreja.
da vitória de Cristo sobre a serpente, ou seja, na perspectiva de Deus, nós já vencemos tudo isso, irmão. Você não entendeu? Na perspectiva de Deus, nós já vencemos todas as coisas dessa terra. Para entender a oração que Paulo vai fazer, Paulo vai pedir o entendimento que ele tinha, o entendimento para a igreja, que tal a igreja ainda não tinha. Ele vai falar da igreja nos céus, da militante, da igreja na terra, da militante, da igreja no céu, triunfante. Pastor, e a terceira igreja, na esfera gloriosa, será com Cristo. Prova e glória do nome dele. Uma oração absurda. Por que absurda, pastor Claudemir? Olha o versículo 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, pelo Espírito no homem interior. O poder que ele está pedindo, irmãos, é o poder no homem espiritual. Mas ele vai dizer assim, pelas riquezas da sua glória. O que seria a glória de Deus? E o que seria a plenitude dessa glória? Porque riqueza fala de plenitude. Fala no esplendor máximo da sua glória. Paulo está pedindo, presbítero Léo, para Deus interferir, para que o Espírito Santo trabalhe no espírito do homem, no homem espiritual, pela plenitude das riquezas, por tudo aquilo que ele tem. E o que seria a glória de Deus, irmãos? A glória de Deus, algo ousado, é a unção, é a junção dos atributos comunicáveis e comunicáveis que Deus tem. Pastor Claudemir, que atributo é esse? Comunicáveis. Deus é amor. Nós também amamos. Até certo ponto. Mas os atributos comunicáveis que nós também temos. Sabe, por sermos imagem e semelhança, nós temos a nossa justiça, que é falha. Nós temos um certo teor de justiça. Eu acho engraçado que alguém fala assim, não, porque eu sou justo. Não é não. Pelo contrário. Mas não é mesmo. Só existe um justo. Justo de verdade, de fato. Mas nós temos uma justiça, de forma limitada. Nós amamos, nós choramos. Mas existem os atributos incomunicáveis de Deus. Ele é o quê? Transcendente. Transcendência. Algo que transcende. Ele é infinito. Ele é atemporal. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Isso não tem como ele compartilhar isso. Esse é atributo que só Deus tem. Então Paulo está falando assim, olha, Senhor, pega teus atributos comunicáveis, pega os atributos incomunicáveis, das riquezas da tua glória, agora forma a glória de Deus. Tudo que tu és e opera no homem interior da tua igreja. Aleluia. Ele está pedindo para que Deus pegue tudo que ele é, tudo que ele tem. Meu irmão, é complicado. Porque Deus tem um salmo que fala, não sei se é provérbio, que fala que ele consegue medir as águas do seu antebraço. Imagina um Deus que se inclina para olhar para a terra. Um Deus que tem que se inclinar para olhar para a oração da Ivete nesta noite. De tão grande que ele é. Por isso que eu falei que é uma oração absurda. Paulo vai falar, pega seu tudo que tu tem. Os atributos comunicados e incomunicados, as riquezas da tua glória, tudo que o Senhor significa e opera na vida da Ivete. Opera no homem interior. Tira o povo do materialismo para uma esfera espiritual de entendimento e de visão. É isso que ele está orando, irmão. É isso que ele está pedindo pela igreja de Éfeso. Pega tudo que o Senhor tem e opera no homem interior. Paulo está pedindo poder sobre a igreja. Paulo está pedindo para que a igreja seja revestida de poder. Irmã Gisele, poder para quê, pastor? Poder para quebrar cadeias. Poder para romper. Poder para sair da esfera das ideias e poder materializar os projetos de Deus na terra. Poder para permanecer. Poder para dizer não. Poder para declarar cura e libertação sobre a vida dos nossos.
Poder para fazer a diferença no meio de uma geração que não faz mais a diferença. Poder para romper, poder para glorificar, poder para amar. Porque sem poder a igreja fica travada de quatro paredes. Poder para sair, poder para pegar a libertação para este lugar, para declarar que a juventude da Baixada Fluminense pertence ao Senhor. Tem que ter poder para isso. Não há evangelho sem poder. A igreja precisa de poder, de revestimento do alto para cumprir a sua missão. Sabe por que nós nos sentimos muito frágeis e fracos? Falta presença, falta poder de Deus sobre a nossa vida. Paulo está orando, Senhor, derrama poder sobre aquela igreja, das tuas riquezas, de tudo que tu é. Irmão, poder para perdoar. Sem poder de Deus não tem perdão. Sem poder de Deus não tem quebrantamento de coração. Sabe, poder para recuar, poder para voltar atrás, poder para falar eu te amo, porque tem gente que é muito fácil amar, irmão Riva, mas tem gente que é muito difícil de amar. Por isso que a Bíblia vai dizer suportar uns aos outros em amor. Tem que ter poder de Deus para isso. Poder de Deus para não sair da comunhão, mesmo quando algo te aborrece. Poder de Deus para prevalecer. Poder de Deus para não ficar pulando de lugar em lugar sempre que alguma coisa sai errado. Ele está pedindo poder sobre a vida da igreja. Poder. Essa é uma oração de poder. Versículo 17. Para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de estando enraizados e fundados em amor. Meu irmão, uma coisa é ter o Espírito Santo presente. Outra coisa é ele ser o presidente da tua vida. São coisas muito diferentes. Ele está orando para que a igreja seja firmada no amor que é Cristo. Tem o Espírito Santo como guia da sua vida. Sabe, eu volto a falar o que eu falei no início. Você já entregou as chaves da tua vida para o Espírito Santo? De todos os compartimentos do teu coração. Para que ele venha presidir. Para que ele venha tirar o que tem que tirar. Colocar o que tem que colocar. Desfazer o que tem que desfazer. Operar no que tem que operar. Já entregou a tua vida para ele? Já entregou todos os cômodos, até o do porão, até aquele lá que ninguém vai ver a sujeira que tem. Já entregou para ele? Ele quer ser o presidente da nossa vida. Sabe, que o reconhecer que ele é Senhor é uma coisa. Reconhecer o seu senhorio é a afirmação e liberdade que ele tem para operar em nós. Ele já tem todas as chaves. Olha para alguém e pergunta, ele tem todas as chaves da tua vida? Pergunta para ele aí. Enraizados, firmados no amor de Cristo, alicerçados em amor, firme no amor, para quando os problemas vierem na igreja, em casa, na família, no trabalho, possamos saber em quem cremos, em quem. E o nome de quem nós estamos declarando e professando. Sabe, sem amor, nem evangélico nós somos. Nem cristão nós somos. Porque o amor é a marca dos salvos. Não tem como ser. Falar servir a Cristo e não amar. Não tem como. O amor é a marca dos salvos. É a evidência da salvação. É o próprio amor. Paulo vai continuar a oração, irmão. De joelho. Versículo 18. Poder de perfeitamente compreender com todos os santos. Ou seja, a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Versículo 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O versículo 18. Compreender. Vem de pensamento, vem de intelecto, vem de raciocínio. Mas o versículo 19, conhecer, vem de experiência. O que Paulo está pedindo para o Espírito Santo de joelhos é que ele venha com poder sobre a igreja, para que a igreja não saiba só de ouvir falar, para que a igreja não saiba só de estar escrito,
mas que ela experimente esse amor na pele. Que ela experimente esse amor vivendo. E detalhe, com todos os santos. Isso aqui me chama muita atenção. Para que perfeitamente compreender com todos os santos. Não é algo individual. É perseverar na doutrina. É perseverar na congregação. É perseverar no templo. É insistir no pastor, é o pastor insistir no evangelista Wanderson. É o diácono Roberto insistir no irmão Renato. É com todos os santos. É aprender, é experimentar, é conhecer. Com todos os santos. É aqui, irmãos. É no meio da congregação isso. É no meio da igreja. É de glória em glória. É de fé em fé. É entender que Jesus é ele mais 12. Sabe? Pastor é de Jesus. Pastor não é perfeito. Presbítero Léo não é perfeito. Mas a compreensão desse amor é no meio da congregação. Ah, pastor, não quero mais andar em comunhão. Aquele café da manhã de domingo, se eu puder eu nem converso ali. Tomo um café no meu canto. Ah, para aprender a profundidade desse amor é no meio da congregação. É lidando com o irmão fácil, é lidando com o irmão difícil, é entendendo que Deus morreu por você, mas também morreu por ele, é entendendo que ele não é perfeito, a família dele não é, mas também a tua não é. É Jesus em todos nós, irmãos. A oração de Paulo é para ter esse entendimento do amor no meio, em todos os santos. E ele vai ser bem claro quando ele fala. Ele vai falar o quê? Do cumprimento, da largura, da altura e da profundidade desse amor. Isso aqui te lembra o quê, irmão? Cumprimento, largura, altura, profundidade desse amor. Relacionamento, cruz, entrega, expiação, morte, para que nós tivéssemos vida e abundância. E que esse amor seja reconhecido, seja experimentado, seja vivido, seja batido dentro da igreja, no meio da congregação. Eu orar para aquele irmão que não gosta de você, passar a te ver diferente. Senhor, toca nele, porque eu oro pela vida dele. E alguém hoje nem te dá a paz do Senhor, mas tu sorri para ele amanhã, porque é teu irmão em Cristo. E não levar mágoa para o coração. E aprender o que é amar, de fato, amor sacrificial. Não amor de feedback só. Tem amores, irmão? Você não vai ter retorno, não. Tem pessoas que você vai pregar por ela, orar por ela, Deus vai levantar ela, vai usar a tua vida, ela vai passar por você e vai atravessar por outra calçada. Mas você faz para Cristo. Esse amor que Paulo está orando. Eu falei que era algo absurdo. Não só como crente online, irmão, mas o crente que vive unidade, união, na congregação. Tem dúvida de quanto Deus te ama? Olha para a cruz. Não dá para ele te amar mais do que ele te amou. Olha para a cruz, irmãos. Não dá para ele te amar mais do que ele te amou. Ele nos amou tanto que se ofereceu. Morte de cruz, se fez maldição em nosso lugar. Olha para mim e fala assim, não dá para ele te amar mais, não dá. A cruz é a maior manifestação de expressão de amor de Cristo por você. Para você que está vazio, para você que acha que ninguém te ama, que olha que ninguém te compreende, não dá para alguém te amar mais do que Jesus te amou, irmão. Não dá. Se isso não preencher o vazio do teu coração, nada vai preencher, porque não tem um amor maior do que o dele por nós. A cruz é a maior manifestação do amor de Deus pelos seus. Não tem como ser mais amado que isso. Abre o teu coração e deixa essa verdade encher. Deixa essa verdade preencher os vazios do teu coração. Eu não estou só. Jesus me ama, morreu por mim. Você tem valor. Não dá. Não tem como alguém ser mais amado do que ele nos amou. Alguém amar mais do que ele nos ama. Não tem como. Não dá. Olha para alguém assim, não tem condições. Não dá para falar para ele, Senhor, tu não me ama, só porque está passando por um momento difícil. Só porque ninguém ligou para tu. Só porque pelo que ele já fez, ele não tem que fazer mais nada. Não tem como ele te amar mais do que amor, não dá. Sabe, eu cheguei a essa conclusão, presbítero Léo. Não tem como ele me amar mais do que ele me amou, é a maior expressão de amor. Quem morre na cruz por alguém? Que Deus
se sacrificou dessa maneira. Em que religião você vai ver o Deus, o dono da religião, descer e morrer no lugar de alguém? Não tem como. Só Ele faz isso. Jesus te ama. Se isso não é suficiente, tem que encher o nosso coração. Paulo está orando para que a igreja entenda. Por isso ele está de joelho. Por isso ele pede pela riqueza da sua glória. Olha, Senhor, por tudo aquilo que Tu é. Toca no homem interior. Convença, mostra. Traz conhecimento e experiência desse amor. Paulo cai como um mártir. Mas nasce e ressuscita no céu como um príncipe. Não entendia, Pedro. Eles chegaram no pináculo máximo do entendimento. Sabe, Ele nos ama. Pastor, não sou considerado. Ele te ama. Esse amor precisa ser suficiente na nossa vida, irmão. Para que possamos permanecer firmes. Mesmo o casamento não vai bem, mas Ele nos ama. O trabalho não vai bem, mas Ele te ama. Ele vai nos sustentar. Esse amor nos sustenta. Que amor é esse? Que graça é essa? Essa graça nos leva em minhas lutas e dificuldades. Só não dá para falar ao Senhor, o Senhor, ninguém me ama. Não, não tem como Ele te amar mais do que amor. A cruz é a prova e a expressão da totalidade desse amor. Não tem como. Para que Cristo, versículo 17, Cristo habite também na nossa vida. Deixa Ele habitar. E Paulo vai terminar pedindo algo mais tremendo ainda. Versículo 19. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E aqui eu continuo sem entender. Se alguém conseguir entender o que é toda a plenitude de Deus, como uma igreja pode ser cheia de toda a plenitude de Deus? Como o ministério pode ser cheio de toda a plenitude de Deus? Se alguém aqui conseguir me explicar o que é isso, irmão? O que é isso? Toda a plenitude de Deus. Mas uma coisa eu entendo nisso. Precisamos parar de nos limitar. Nós nos limitamos pela experiência que temos, pelos testemunhos que ouvimos. Mas sabe que Deus pode te levar muito além? Sabe que Deus pode derramar muito mais do que você pensa? Nós lemos isso mais do que pensamos ou pedimos. Que Deus pode te levar numa esfera com Ele, sobrenatural e de visão, e revelar aquilo que Ele tem para a tua vida, como você nunca provou. Paulo está fazendo uma oração ousada, mas daquele que experimentou algo que talvez pessoas, a maioria não tenha experimentado. Ele vai pedir, Senhor, reveste, enche com toda a sua plenitude. Nós não podemos nos conformar com o cristianismo raso, com uma vida na presença do Senhor rasa, superficial, medíocre. Quando Deus está falando que existe um poder para ser derramado sobre a vida da igreja. Olha para alguém e fala assim, não está bom não, meu irmão. Olha para ele. Deus pode te levar além. Tem gente já travado, chegou até ali, e agora? Onde nós vamos? A oração de Paulo é que o Espírito Santo venha revestir a igreja com toda a sua plenitude. Dá para ir além, presbítero Léo. Às vezes nós acreditamos no que Deus tem na nossa vida. Eu só aprendo com Paulo com uma oração ousada. Deus pode levar qualquer que está aqui além daquilo que você já viveu. Sabe o que é ser mais que vencedor? Não é alguém que é muito forte, não. É alguém que vai além das suas expectativas. Com Cristo, nós vamos além das nossas forças. Tu anda até ali, dá a impressão que dá parar. Ali eu não consigo mais, eu não sou capaz de fazer. Aí vem o Espírito Santo com toda a sua plenitude e te empurra mais além. Tem gente limitada demais. Mas se Deus não der para o pastor, não pode dar para mim. Não, pastor é ministério. Deus pode te dar a visão que eu nunca tive. Deus pode te levar além do que aquilo que eu acho onde você pode chegar e não depende de mim. Depende do que Deus tem de você. Paulo vai orar para que a igreja receba isso. Por isso eu falei. Intercessão
Que oração é essa? As riquezas da sua glória. Encha com toda a sua plenitude. Paulo vai pedir a Deus Pai. Paulo vai pedir a Deus Filho. E Paulo vai pedir ao Espírito Santo. Ele pede as 3 pessoas da Trindade. Numa única oração. Glória a Deus, aleluia. Irmão, Deus tem mais para a nossa vida, irmão. Está preocupado com o que pensam de você? Está preocupado com o que o pastor pensa, irmão? O que é de Deus vai ser confirmado. Não tem o que eu penso, não. Ah, mas o pastor pensa que não interessa. É o que Deus quer. É claro que tem ministério e tem ordem de decência na igreja. Pastor, mas Deus vai falar com o pastor a teu respeito. Quem tem que crer é você. Quem tem que se colocar debaixo daquilo que Deus tem é você. Nossa oração, e nos colocamos de joelhos, é para que Deus encha. Deus opere no homem interior, com toda a sua plenitude e glória. É a mesma de Paulo. Posso ser ousado desse povo? Podemos. Pedis e não recebeis, porque pediste mal. Tem gente que tem vergonha até de pedir, porque acha que é pecado orar por alguma área da sua vida, e não é, presbítero Léo. Nós podemos orar sim. Podemos pedir sim, porque Deus é tremendo e poderoso. Sabe, essa oração de Paulo eu não vejo como uma oração normal. Mas ele chega no ápice do entendimento. Sabe, que Deus nos leve além daquilo que temos vivido, irmãos. Que o Senhor leve a igreja além daquilo que a igreja tem visto, tem pensado. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos entender qual o comprimento, a largura, a altura e a profundidade desse amor de verdade. Não só de falar, mas de viver, de experimentar, de sentir na alma. E nos momentos difíceis entender, em Cristo eu sou mais que vencedor. Aí não tem pensamento intrusivo certo. Não tem pressão do passado, do presente, nem do futuro. É Deus sendo o Senhor da nossa vida. Aí os vazios sendo enchidos pelo amor de Cristo, que já há em nós. Temos que transbordar desse amor. Aí vamos entrar no debate da juventude, do dia 20. O que está faltando? O transbordar desse amor e dessa realidade. Que Deus nos ajude como igreja. Mas essa é a nossa oração, filho. Que venhamos transbordar na plenitude do poder de Deus. Eu não sei bem o que é isso, irmãos. O que isso vai arrecadar, mas é a oração de Paulo para a igreja de Éfeso. É a oração de Paulo para as igrejas que viriam também. É o que Deus nos inspirou. A oração da prisão. Preso no corpo. Livre no espírito, na mente, na alma, na fé. Isso é transcender, irmão. É o corpo sentir dor, mas a alma está ligada, o espírito ligado ao Espírito Santo. Que Deus nos ajude. Aleluia. Não deixa ninguém te oprimir, não. Não deixa as palavras negativas te oprimirem, não. Não deixa as pessoas que te veem como menor do que você é te oprimirem, não. Deus tem mais para fazer na vida da igreja. Você é igreja aqui nesse lugar. Essa semana eu vou orar por isso. Para que pelas riquezas da glória de Deus, pela plenitude dele, ele opere no homem interior. Glória a Deus.